Olá, pessoal do Instagram. Estamos mais uma noite aqui ao vivo com vocês. Boa noite para quem está chegando agora ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá o que, para quem vai assistir essa gravação, dependendo do horário que você está chegando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tanto aqui ao Instagram como no meu canal lá do YouTube, que a gente está transmitindo ao vivo também. Hoje, pessoal, já é o 5º episódio da nossa jornada Empresas Lucrativas e eu tô muito feliz com o resultado que eu tô tendo, porque além de todos os convidados que eu trago aqui para vocês, com vocês, para dividir o conhecimento, também tenho recebido muito feedback positivo dos empresários que estão colocando todas as dicas e todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui, eles estão colocando em prática e tendo um feedback bem positivo. Então eu estou muito feliz com essa jornada e espero que vocês também possam aproveitar bastante esses encontros. E aqui, gente, eu sou só uma facilitadora de conteúdos, né? Esse canal, na verdade, é nosso, é um lugar para a gente dividir e trocar experiências o tempo todo e aprender cada vez mais, né? Eu sempre falo daquela estatística que me choca muito, que é dos 60% das empresas, né, que fecham nos seus 5 primeiros anos de vida. E essa semana, olhando uma pesquisa do Sebrae lá, eu tava vendo quais as principais causas desse fechamento, né? E uma das principais causas que estavam lá é um planejamento prévio do que vai ser o empreendimento. A outra é falta de gestão empresarial e também o comportamento do empresário. Eu sempre falo aqui bastante para vocês, né, que a mentalidade do empresário é muito importante. Eu até já fiz uma live só sobre isso, que as atitudes que o empresário tem, tanto na tomada de decisões, quanto para trabalhar em equipe, para liderança, são muito importantes, né? E o comportamento do empresário, ele tá lá em um dos top 10, né, dos motivos que as empresas fecham, né? E assim, gente, eu poderia pensar assim, eu não consigo fazer nada sozinha, né, para mudar essas estatísticas. Mas esse canal que eu criei aqui é justamente para poder ajudar vocês. E quanto mais vocês compartilharem os vídeos que eu posto, os links das lives, vocês também vão estar ajudando a reduzir essa estatística, né? Que quanto mais pessoas, quanto mais empresários aprenderem sobre gestão, mais a gente vai conseguir melhorar aquele índice dos 60%, né? De repente, daqui uns anos ele cai para 40%, cai para 30%, né? Então, a intenção é, vamos disseminar conhecimento, né? Eu acredito que o conhecimento, ele salva muita coisa, né? E a gente tá aberto a aprender e a ter esses conhecimentos e fazer a coisa certa, é o que vai mudar o mundo, né? Não podem inventar 1 milhão de coisas, mas eu acho que só o conhecimento e a educação são capazes de mudar o mundo, né? E agora eu também já perdi a vergonha de falar aqui em frente às câmeras, né? Então vocês vão me ver cada vez mais por aqui. Porque no começo eu ainda tinha um pouquinho de vergonha, eu ainda tinha um pouquinho de receio de aparecer, mas agora eu já perdi a vergonha. Então, assim, a gente tá na 5ª live da Jornada Empresas Lucrativas, já é a minha 2ª live solo que eu tô me aventurando aqui, falando sozinha para vocês. E assim, gente, como muita gente que me assiste por aqui, eu também estou enfrentando um período assim de muitas descobertas, né? Eu tô superando vários desafios e eu sempre procuro viver a minha vida assim em constante aprendizado, né? E isso aqui para mim tem sido um aprendizado muito grande, né? Há uns anos atrás eu nem imaginava estar na internet, estar criando um produto digital
E agora eu estou aqui aprendendo muita coisa nova e podendo compartilhar o que eu já sabia de gestão empresarial com todos vocês, né? Mas vamos deixar de papo, só antes vamos compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que vocês conhecem, que precisam de ajudas nas suas empresas. Vamos compartilhar e vamos disseminar conhecimento, que essa é a intenção, né? E como vocês viram lá na propagandinha que eu fiz hoje, a live de hoje vai ser sobre um assunto que muitas empresas precisam, mas poucas sabem que elas vão precisar em algum momento, né? Que é assim, expandir a sua empresa, ela pode te manter no mercado por mais tempo. E assim, não só para quem quer expandir a sua empresa, mas também para aquela pessoa que quer tornar a sua empresa sempre lucrativa, ou quer fazer um planejamento para não correr o risco de uma hora ou outra ir para falência, né? Também o conteúdo vai ser adequado, né? E por que isso, gente? Porque às vezes a pessoa ela precisa expandir a sua empresa para se manter no mercado, mas ela não sabe como fazer. E aí uma expansão mal planejada pode levar uma empresa à falência, com certeza, e rápido ainda, não é nem devagar. E assim, gente, não são poucos os empresários que querem expandir as suas empresas. O empresário que ele tem, né, aquela coisa do empreendedorismo na veia, que ele quer ser um empresário bem-sucedido, independente do tamanho da sua empresa, né, ele sempre sonha em expandir os seus negócios. Nessa pesquisa que eu vi do Sebrae essa semana, indica lá que 63% dos empresários que têm suas empresas ativas, eles querem fazer uma expansão dos seus negócios. Então, não é pouca gente que está nessa pegada de vamos mudar o negócio, né? E assim, às vezes também é uma questão de sobrevivência, né? Você pode até ter um negócio que seja lucrativo ou que esteja indo bem, mas o mercado, ele é muito dinâmico e ele muda muito com o tempo. Então, se você não fizer essa expansão, vai vir alguém e vai te engolir, né? Você vai acabar sendo engolido pelo mercado. E assim, para quem que não é esse conteúdo que eu vou falar hoje, né? Eu sempre falo que o empresário de sucesso, ele tem algumas características. E uma das características é que ele sempre está aberto a mudanças e ao aprendizado. Para ser um bom empresário, a gente precisa estudar muito. Eu não estou falando isso porque eu estudei ou porque eu aprendi um monte de coisa. Mas você tem que saber como lidar com as questões, né? E assim como tem empresários que não medem esforços, né, para fazer o seu negócio dar certo, tem aqueles empresários que não querem aprender. Então, assim, para o empresário que não tem uma mente aberta ao aprendizado, que ele não quer fazer mudanças e que por mais que ele esteja errando, ele não quer mudar, não é esse conteúdo não vai servir para ele, né? Agora sim, se você tem a mente aberta a mudanças e se você quer aprender, meu amigo e minha amiga, fica junto aqui comigo que nós vamos fazer grandes transformações na empresa de vocês. E assim, gente, eu costumo dizer assim que para o negócio fluir bem, pode ser o teu negócio, a tua empresa ou na tua vida pessoal, a gente tem que saber como que as coisas funcionam. E é muito importante isso para quê? Para quando dá algum problema a gente saber como consertar, né? E eu vou comparar assim, vou fazer uma comparação muito boba, né? Tipo, de uma empresa com o nosso corpo humano. A nossa vida, para a gente ter uma vida saudável, a gente precisa de alguns quesitos, né? Que é se alimentar bem, praticar exercícios, que mais? Não comer muitos alimentos industrializados, ter boas noites de sono, enfim. Isso são regras que a gente coloca na nossa vida, né? São padrões e são regras. E aí, o que acontece? Se a gente foge dessas regras por vários dias, por vários meses, a nossa saúde vai pro brejo.
e aí a gente vai precisar ir a um médico e ver o que está errado para consertar. E funciona exatamente igual na nossa empresa, né? A nossa empresa, ela tem algumas coisas que precisam ser olhadas para a gente manter a saúde da empresa. E quando eu falo em saúde, gente, não é só a saúde financeira, mas sim a saúde da empresa como um todo. Eu sempre falo da empresa como um sistema, né? E é para esse sistema que a gente tem que olhar a saúde. Então, assim, tanto a saúde financeira, mas é olhar se os teus funcionários, eles estão sendo produtivos, trabalhando bem, se eles estão indo trabalhar felizes, se os teus clientes estão contentes com o teu produto, se eles falam bem da tua empresa, se eles são clientes recorrentes que eles sempre voltam. Se a tua empresa tem uma boa estrutura, se ela é bem organizada. Então, tudo isso faz parte da saúde financeira, né? Porque se a gente não cuidar de tudo isso, assim como o nosso corpo, ela também vai adoecer, né? E às vezes, gente, a gente faz umas cagadas e é possível consertar, né? Mas às vezes não. Às vezes, a hora que a gente descobre o erro, às vezes, quando a gente descobre o problema, não tem mais tempo para consertar nada. E aí a única coisa que vai restar é a gente chorar pela falência, né? Então, assim, isso que eu trago aqui para vocês é justamente para vocês olharem para dentro das empresas e colocar as coisas nos eixos, né? E arrumar o que tá errado, corrigir todas as falhas. E assim, gente, só com uma empresa bonitinha, toda arrumadinha, é possível crescer e prosperar, senão não tem como. Não tem como você, a longo prazo, permanecer no mercado com uma empresa toda bagunçada. E aí, gente, nós podemos dar muitos exemplos de empresas que deram certo no termo de expansão empresarial, né? E eu sempre gosto de citar o exemplo da Apple, porque a Apple, além de ser conhecida por todo mundo, né? É um exemplo que começou lá com o Bill Gates, na garagem da casa dele. Ele teve muitos problemas, para quem já leu a biografia dele, teve muitos problemas no início da carreira, saiu da Apple, voltou para a Apple. Enfim, mas corrigindo tudo isso, eles se estruturaram e veja a gigante que ela se tornou hoje, né? Não precisa nem comentar muito, que todo mundo sabe o potencial dela, né? Uma das maiores empresas do mundo. Mas, assim, pra gente sair um pouco desse cenário, tá muito longe, né, do que eu vivo na minha empresa, eu posso citar empresas menores, como por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, tem um cara que eu gosto muito da história de vida dele, da história como empreendedor, que é o Geraldo Rufino. Geraldo Rufino começou lá na infância dele catando latinha e assim, se alguém um dia quiser conhecer melhor a história dele, vale dar uma pesquisada, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou ficar uma hora só contando a história dele. Mas ele começou catando latinhas e daí ele empreendeu por várias vezes. Se eu não me engano, ele quebrou acho que umas 6 vezes, por aí mais ou menos. E hoje em dia ele é dono, nada mais, nada menos do que a maior desmontadora de caminhões da América Latina. E, gente, o mais interessante foi como começou o negócio dele, né? Ele tinha, eu não lembro se era caminhão ou se era uma Kombi, e ele usava isso para fazer transportes, né? Tinha sabe esses freteiros por aí, né? Que não tem nem empresa, eram autônomos. E o veículo dele sofreu um acidente e ele não tinha nem dinheiro, ele não tinha seguro e também não tinha dinheiro para consertar o veículo sinistrado. E aí o que ele fez? Ele desmontou o veículo e vendeu as peças para reciclagem e tal. E aí nasceu o negócio dele. E hoje ele tá num tamanho assim muito gigante, né? E aí, para citar outro exemplo, assim, também, que é muito, assim, da realidade do pequeno empresário, eu estava pesquisando exemplos essa semana e tem a fábrica de bolos da avó Alzira, que é lá no Rio de Janeiro. Essa mulher, ela começou vendendo bolos no bar de um amigo para complementar a renda, estava passando por uma situação difícil, para complementar a renda.
ela começou a vender bolos em fatias no bar desse amigo. E aí, isso foi em 2007. E aí foi aumentando a demanda. E quando, em 2010, eles tinham um armazém lá, eles pegaram um armazém, transformaram numa fábrica de bolos, 3 anos depois. E hoje, 10 anos depois, eles transformaram isso numa franquia. E essa fábrica, ela já tem mais ou menos umas 200 lojas espalhadas por todo o Brasil. Então, assim, você vê que não é só coisa de grande empresa, né? A gente vê todo dia histórias de pequenos empresários que fizeram as coisas certinhas e conseguiram ter êxito e conseguiram ter sucesso nos seus negócios, né? E aí, assim, tem muitos empresários ainda que eles têm... eles cometem certos erros, né? E daí eu vou falar assim, qual que é o maior erro, né? Que um empresário que ele não consegue fazer a expansão do seu negócio, ele comete, né? Eu acredito que o maior erro é o empresário que não quer aprender, porque informações e conhecimentos a gente tem, assim, hoje em dia com muita facilidade, né? E o empresário que ele realmente não quer se desenvolver, ele não aprende, ele não se interessa, né? Nesse final de semana, eu fiz um posting lá na minha timeline e eu falei sobre a diferença do empresário técnico e do empresário gestor. E assim, são bizarras as diferenças, porque para ser um empresário bem-sucedido, a gente não tem que ser só saber, só entender do negócio, né? Saber fazer aquilo. E tem muitos empresários que eles têm uma profissão, eles fazem muito bem o que eles fazem, só que daí eles abrem um negócio e eles olham só para o ofício que eles sabem fazer, eles não olham para a empresa como um sistema, eles não aprendem a fazer gestão e não cuidam, não tem um cuidado com todos os departamentos. E aí esse cara, assim, ou ele vai se matar de trabalhar, ele vai ficar naquela parte técnica, ou ele vai quebrar, assim, em um curto espaço de tempo, né? E aí é essa questão, né, gente? O pequeno empresário, ele precisa estudar para organizar a empresa dele naqueles processos que eu falei lá, né? Como lembra das regras que eu falei para cuidar do nosso corpo, tem as regras para cuidar da nossa empresa. E aí ele vai precisar fazer processos, ele vai precisar desenvolver uma cultura empresarial, ele vai precisar treinar os funcionários. E se ele não estudar e não aprender como fazer isso, já era, né? A gente não tem condições. Mas assim, gente, eu acho que na verdade todas essas objeções dos empresários que não querem estudar, elas não passam de crenças, né? Porque daí ele fala assim: eu não tenho tempo para isso, eu trabalho demais, eu não tenho tempo de olhar para isso, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho dinheiro suficiente para contratar mais funcionários para cuidar dos processos da minha empresa. Daí ele vem com aquela choradeira: eu tô ficando louco, eu tô estressada de tanto trabalhar. Mas isso são tudo crenças que, se ele se livrar delas, né, ele vai sentar e vai organizar os processos e vai sair do outro lado, né? Mas assim, gente, cada um tem o seu momento, né? E às vezes a pessoa não tá no momento de entender que aquilo é para ela. Então não adianta também a gente ficar falando para quem não quer aprender, né? Não vai levar a lugar nenhum. Mas é a maneira que o empresário tem, né? Para o empresário crescer, ele precisa submeter tanto a sua empresa quanto a ele mesmo a alguns processos de evolução. E aí, pega essa frase que eu vou falar para vocês, assim, que eu acredito que seja o grande segredo dos empresários de sucesso. Que assim, você pode começar um negócio pequeno, mas você tem que começar esse negócio com uma mentalidade de empresa grande e com estratégia de empresa grande. E por que isso, gente? Porque ser empresário é um jogo de gente grande, não é para fracos e não é para gente que quer ficar de mimimi, não, porque a gente enfrenta muitos desafios no dia a dia. E assim, como que um empresário pequeno, ele pode ter estratégias de uma grande empresa? Eu vou falar em seguida agora para vocês.
Porque assim, quando a gente fala exatamente no sentido de expansão empresarial, não é exatamente focar no aumento da empresa. Às vezes você fala em expansão, você pensa, eu vou mudar para uma sede maior ou eu vou contratar mais funcionários. Mas não precisa ser exatamente isso. Uma expansão empresarial, por exemplo, pode ser uma diversificação na gama de produtos que você oferece, ou você pode expandir os seus canais de venda, de comunicação, você pode mudar o ramo que você trabalha. Por exemplo, assim, eu estava citando lá, né? Eu citei exemplos de empresas que fizeram uma boa expansão. Agora, se a gente pegar, por exemplo, empresas como Kodak, como Olivetti, elas não cuidaram do quesito expansão de produtos na empresa delas. Elas continuaram fabricando aquele produto que elas vinham fabricando há anos e o mercado evoluiu e elas pararam no tempo. E isso também faz parte da expansão empresarial. Tipo, às vezes as pessoas confundem. É um investimento em tecnologia, mudança, sim, mas isso faz parte do conceito de expansão empresarial. Simplesmente você evoluir e ir mudando os produtos da sua empresa de acordo com as necessidades do mercado. E aí também, se você não faz isso, vem o mercado e te engole, né, gente? E por isso que eu coloquei hoje no título da live, né? Já para chamar a atenção, assim, porque às vezes a pessoa pensa assim que, tá bom, a minha empresa tá bom do jeito que tá, eu tô lucrando bem, eu não quero mudanças. Só que não é o que você quer, é o que o mercado quer, né? A gente tem que estar muito atento à evolução do mercado, como os nossos concorrentes estão trabalhando, o que está vindo de inovação no mercado que eu atuo, e tudo isso faz parte das estratégias de expansão empresarial, porque se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai ser engolido e uma hora ou outra a gente vai à falência, né? E aí, assim, eu sempre falo dos pilares de sucesso de uma empresa, né? Que são a cultura empresarial, finanças, processos, dentro de finanças entra custos, entra receitas, tudo que envolve dinheiro ali na empresa, orçamento, aí tem a parte de controles, tem a parte de marketing, isso tudo faz parte dos pilares da empresa, né? Me corrijam aí se eu não esqueci de nenhum, mas eu acho que não. E assim, gente, eu já tô careca de falar da importância de todos esses pilares aqui todos os dias, repetidamente e exaustivamente, né? E ter todos esses pilares bem estruturados vai garantir que a sua expansão ela seja mais tranquila, né? Que você corra menos riscos na hora de fazer essa expansão. Então, assim, não precisa você ter uma grande empresa, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso fazer isso porque eu sou pequenininho. Só que daí ela vai crescendo desestruturada e aí no momento que ela quer fazer essa expansão, ela precisa voltar lá atrás do zero e corrigir todos os erros que ela cometeu a vida inteira para que ela possa trabalhar nesse projeto de expansão. Então, por que não começar já, né, desde pequenininho a fazer as coisas certas, né? E assim, qual que é o primeiro passo, né, para a gente fazer uma expansão empresarial de forma segura e de forma correta? Fazendo um mapeamento da tua empresa, porque muitos empresários eles não sabem o detalhe do que acontece dentro da sua empresa. Então, assim, você fazer uma leitura dos seus dados e de como são feitas as coisas na tua empresa é muito importante. E aí, como que a gente faz um mapeamento, né? A gente pega papel e caneta, ou um computador, sei lá, e vai escrevendo, né? Você precisa saber o quanto a sua empresa fatura por mês ou por ano. Você precisa saber se o seu produto é sazonal ou se ele é um produto de venda contínua.
Você precisa conhecer todos os custos fixos da empresa, você precisa conhecer detalhadamente quais são os custos variáveis da tua empresa, e os custos variáveis é muito importante também a gente saber por produto, porque às vezes dentro da mesma empresa você tem um produto que dá lucro e tem um produto que dá prejuízo, então é muito importante assim individualizar, né, o custo de cada um para saber o que está dando certo e o que está dando errado. Ter muito claro qual que é a margem de lucro e qual que é a lucratividade, né, de cada produto ou serviço que você vende. E também ter claro qual que é a capacidade produtiva da tua empresa. E aí eu já vou explicar cada um, né? Por que é necessário saber todos esses dados detalhadamente, né? E assim, tem uma coisa que é muito importante. Quando eu falei ali do mapeamento, né? Podem ver que tudo tá girando mais ou menos em torno do financeiro, porque tem duas análises que elas são muito importantes na hora de você fazer o planejamento de uma expansão. E o primeiro item, que é muito importante, e a maioria dos empresários não conhece, chama ponto de equilíbrio. E vocês sabem me dizer o que é ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, gente, ele é o exato momento onde os teus custos eles empatam com as tuas receitas. Então tem uma fórmula lá, eu até tenho lá no meu feed lá uma explicação disso, que é uma fórmula para você calcular aonde a tua empresa empata, que significa eu não estou tendo lucro, mas eu também não estou tendo prejuízo. Isso é um dos pontos muito importantes, por quê? Porque quando a gente fizer o planejamento da expansão, a gente vai ver aonde é esse novo ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio nada mais é do que quanto eu preciso faturar para pagar os custos da minha empresa e não ter prejuízo. E a partir de quanto eu preciso faturar para começar a ter lucro, né? E o segundo ponto fundamental também para a gente fazer essa expansão é a análise da lucratividade, né? A gente é saber o quanto a tua empresa lucra. Porque muitos empresários, eles sabem quanto que a empresa fatura. E aí, por exemplo, assim, fala, minha empresa faturou 100 mil reais esse ano e a minha empresa faturou 130 mil reais no ano seguinte. Ela cresceu 30%. Não, gente, não é assim. Faturamento ele não quer dizer nada dentro da empresa. Se você está medindo seus números apenas pelo teu faturamento, socorro, meu, que medo, né? Porque o faturamento não quer dizer nada, porque tem inflação, tem alta de preços, você tem os custos envolvidos no produto. Então, assim, o dinheiro da empresa, ele tá no lucro, ele não tá no faturamento. Então, é a parte do lucro que a gente tem que olhar. E tem um relatório, né, o famoso DRE, que eu sempre falo, que é o demonstrativo de resultados do exercício. Ele é um relatório financeiro simples de fazer e é muito poderoso, porque através dele você pode ver, né, quanto tua empresa está lucrando no mês, quanto a tua empresa está lucrando no ano, pode fazer, tipo, quais os meses que dá mais lucro, quais os meses dá mais prejuízo, para você ver se você tem que mudar alguma estratégia durante algum mês, principalmente se você tem algum produto sazonal, né? E aí, através desse relatório que você vai conseguir medir esses dados dentro da tua empresa, né? E assim, gente, por que esses dois números são tão importantes? Porque depois que a gente fizer o mapeamento de todos os dados da nossa empresa, a gente vai para o planejamento. E para expandir um negócio, a gente precisa fazer um planejamento minucioso, né? Não dá para fazer, eu vou aumentar tanto ali, porque tem muitas variantes envolvidas, né? E aí eu vou dar um exemplo, assim, que eu acho que fica mais fácil entender, que aí sai um pouco da teoria, né? Lembra da fábrica da Valzira que eu citei lá no começo do vídeo, né? Que foi uma empresa que cresceu absurdamente nos últimos 10 anos. Então, assim, suponhamos que a fábrica da Valzira, ela produza 30 bolos no mês.
Isso são números hipotéticos, tá? Não são números reais. Tudo que eu vou falar aqui são números hipotéticos. Ela produz 30 bolos no mês e ela vai fazer um projeto de expansão para produzir 60 bolos durante o mês. E aí, quais os itens que ela tem que levar em conta para fazer essa expansão? Então, assim, ela precisa ver detalhadamente o custo do seu produto para saber quanto vai aumentar o custo dela por mês para produzir esses 30 bolos adicionais. Aí, outro item, ela precisa entender qual que é a capacidade produtiva da equipe dela. Por exemplo, a equipe dela ela tem tempo ocioso e ela vai conseguir produzir esses 30 bolos adicionais? Ou para produzir esses 30 bolos adicionais, ela vai precisar contratar mais pessoas para trabalhar dentro da empresa dela. Lembre, né? Tipo, mão de obra é custo, então ele tem que entrar no bolo ali do novo ponto de equilíbrio, porque o teu custo, não só o custo com matéria-prima vai aumentar, mas vai aumentar também os custos com funcionários. E aí, assim, o espaço físico que eu tenho é suficiente para aumentar essa produção? Os equipamentos que hoje eu utilizo na minha fábrica, eles vão dar conta dessa nova produção ou eu vou precisar comprar equipamentos novos, né? E assim, existe demanda adicional para esse aumento de produção que eu tenho? Os clientes estão pedindo mais produtos ou eu preciso aumentar as minhas vendas, mudar os meus canais de comunicação, fazer mais investimento em marketing? Então, assim, olha quanta coisa, né, que a gente tem que analisar nesse processo. Não é tão simples assim, né? E aí vamos de novo aos números, né? Por exemplo, o que acontece se uma empresa ela faz uma expansão de produção? Ela pode ter vantagens também de estar produzindo mais, porque pode ter a economia de escala. Não sei se vocês já ouviram falar. Economia de escala é quando você vai aumentando a tua produção e vai reduzindo os teus custos. Por exemplo, se eu consigo produzir mais com a mesma quantidade de mão de obra que eu já tinha, com a mesma quantidade de funcionários, eu vou ter uma economia de escala. Ou, por exemplo, vamos falar de economia de escala para custos variáveis. Eu compro um produto, o custo dos meus produtos no mês, por exemplo, custa 10. Só que eu compro 20 unidades, aí custa 10. Aí, se eu comprar 40 unidades, ao invés de custar 20, que é o dobro, pode custar 17. Por quê? Porque eu posso fazer uma negociação com o meu fornecedor, porque eu estou comprando mais unidades, eu posso ter um desconto maior. Então, aí isso chama economia de escala, que também é uma das vantagens da expansão, né? Então, são muitos itens que a gente precisa analisar para fazer esse aumento, né? Não é simplesmente eu vou aumentar, tem muita coisa envolvida nesse processo, né? A expansão empresarial, ela não é algo que ela tá voltada só para o aumento de lucros, né? Mas eu já falei, você tem que estar muito esperto com o que está acontecendo no mercado e às vezes você precisa fazer essa expansão para você sobreviver frente à concorrência. Às vezes, se você não faz isso, a concorrência sai na frente. Eu tenho visto muito, assim, muitas empresas tradicionais. Aí você vê restaurantes de 50, 60 anos ou fábricas antigas. Aí vem a crise e as empresas fecham. Elas falam assim, ai, minha empresa fechou por causa da crise. Mas, gente, se as outras empresas do mesmo ramo não fecharam, será que você fechou por causa da crise mesmo? Ou será que você fechou porque você não deu atenção devida para o seu negócio, né? Aí você vai ver aquele restaurante que fechou lá, o restaurante tinha 60 anos, nunca investiu num cardápio novo, numa melhoria, ou mesmo assim, aumento de tamanho, publicidade.
E aí as pessoas, elas querem sobreviver ao longo do tempo, né, trabalhando da mesma maneira. E no mundo empresarial não é assim que funciona, né, gente? O mundo empresarial, ele é muito dinâmico. E a gente precisa estar atento a todas essas mudanças o tempo inteiro para conseguir sobreviver, né? E assim, também existem muitas formas, né, de fazer uma expansão empresarial. Então você pode, assim, fazer uma expansão apenas aumentando a tua produção, ou você pode abrir uma filial, você pode abrir uma rede de franquias, ou também você pode fazer uma aquisição de um outro negócio e incorporar o teu, você pode fazer uma fusão com alguma outra empresa do mesmo segmento e para trabalhar junto com a sua. Então, assim, são inúmeras maneiras de fazer uma expansão. E por isso que cada caso é um caso, né? Eu falei lá no começo, não existe receita de bolo, justamente por causa disso, porque cada negócio tem que ser analisado detalhadamente de acordo com os objetivos que você quer para essa expansão, né? Se você quer aumentar o lucro, se você quer ter mais significância no mercado, se você quer ser líder no teu mercado, então tem inúmeros motivos que te levam a entrar num processo desse, né? E aí você tem que traçar a sua estratégia de acordo com os seus objetivos, né? Então, gente, e assim, uma coisa muito importante também é que a tua equipe, né, ela tem que estar muito bem engajada nessa expansão. Então, assim, se você tem uma equipe de trabalho, informe todos os detalhes, informe o que está acontecendo, porque geralmente quando vem um processo de mudança, sempre os funcionários eles ficam meio receosos, né? Ai, o que será que vai acontecer comigo? Será que meu emprego vai estar garantido? E às vezes também você precisa ter a equipe muito engajada, porque você vai necessitar da ajuda deles. Em muitos processos de expansão, você vai precisar que as pessoas elas trabalhem um pouco mais, que elas trabalhem tanto nas funções operacionais do dia a dia, quanto no projeto de expansão que eles podem estar participando. Então, você vai precisar que essa equipe ela esteja muito conectada a esse processo. Então, essa parte de comunicação é muito fundamental. E eu acho que é isso, gente. Não tem muita coisa para falar, porque como eu falei para vocês, o projeto de expansão, ele é muito particular de cada empresa, né? E aí ele segue aquelas regras básicas, né? Mapeamento, planejamento e execução. E aí tem outras coisas também, né? Tipo, quais as fontes de recurso que você vai usar, se é capital próprio, se é capital de terceiros, empréstimos. Então, tem várias maneiras, mas isso, assim, é muito caso a caso, de acordo com a tua necessidade de expansão. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira com as dores e com os problemas dos empresários que estão aqui me assistindo. E uma boa noite para vocês. Até quinta, nos vemos novamente. Boa noite, um beijão.